Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a cinética química e, portanto, sobre a velocidade das reações químicas. Legal? Então, material na mão e vamos lá. Para a gente conseguir medir a rapidez de uma reação química, precisamos observar alguns fatores, né? Então, como exemplo, nós temos aqui que duas moléculas do reagente C elas colidem para formar o reagente B, ainda tomando novamente aí a teoria da colisão efetiva, certo? Então, temos reagentes formando produtos nessa reação em que, iniciado o tempo de reação, a contagem do tempo tal como o acionamento de um cronômetro, nós temos sucessivamente aí a formação dos produtos e, consequentemente, a decomposição dos reagentes, ou seja, os reagentes deixam de existir para formar os produtos, e isso ocorre ao longo de um tempo, certo? Então aí nós temos aí a diferença entre reações rápidas e reações lentas, ok? Portanto, rapidez de uma reação ela seria a taxa de variação com que a concentração dos reagentes ou dos produtos ocorre ao longo do tempo dessa reação, ok? Ou seja, a variação da concentração dos reagentes ou a variação da concentração dos produtos podem ser usadas para medir a velocidade de uma reação, ok? Bom, que fatores que podem alterar a rapidez de uma reação? Temperatura pode ser vista a partir de um experimento bem simples. Por exemplo, quando se joga um comprimido efervescente em água gelada, verifica-se uma pequena formação de bolhas, certo? Quando a água está em temperatura ambiente, a quantidade de bolhas geradas é maior. E quando a água é morna, a formação de bolhas ocorre muito intensamente, o que significa que essa reação de dissolução e consequente formação de bolhas, no caso do comprimido efervescente dissolvendo em água, ocorre mais rapidamente na água morna. Portanto, disso se conclui que a uma temperatura mais elevada, geralmente as reações químicas se processam mais rapidamente. Isso é um fator que nós utilizamos no dia a dia quando armazenamos qualquer tipo de alimento na geladeira. Por quê? Diminuindo a temperatura, quaisquer reações bioquímicas que poderiam levar à decomposição do alimento, né, poderiam levar o alimento a estragar, é desacelerada essa reação, certo? Portanto, a geladeira, numa temperatura mais baixa, ela desacelera algumas reações bioquímicas de decomposição dos alimentos, preservando-os por mais tempo. Legal? Então, a temperatura é um fator que altera a rapidez ou a velocidade com que uma reação química se processa. Quanto maior a temperatura, mais rápida deve ser a reação química. Legal? Quanto à superfície de contato, vamos recorrer novamente ao experimento do comprimido efervescente. Quando se joga o comprimido efervescente inteiro dentro d'água, ele tem um tempo de reação, certo? Quando se joga o comprimido moído, ou seja, na forma de pó, na água, ele já vai ter um outro tempo de reação. E nesse sentido, nós temos que o comprimido efervescente inteiro, ele leva um tempo para se dissolver, enquanto que o comprimido na forma de pó se dissolve quase que instantaneamente. Disso, se verifica que a área de contato, a superfície de contato, né, no caso da água com o comprimido, ela é muito maior, a área de contato da água, com o comprimido quando ele está na forma de pó. Portanto, quanto mais granulado estiver o reagente, maior é a superfície de contato e, portanto, mais rápida é a reação química. Quanto mais inteiro estiver o reagente, mais tempo leva para ele reagir. Legal, gente? Quanto mais particulado o reagente, mais rápida é a reação química. Legal? E com relação à concentração dos reagentes, verifica-se que, por exemplo, no caso de brasa, quando se abana a brasa, o fogo se intensifica, certo? Ou seja, na verdade, é gerada chama a partir da brasa, né? Isso porque está aumentando a concentração de oxigênio vindo do ar, sendo movido em direção à brasa. O resultado é a intensificação da reação de combustão. Legal? Então, verifica-se também que, quanto maior a concentração de um dos reagentes na reação, mais rápida é a reação química. Legal? E nesse sentido, nós temos aqui um gráfico para avaliar a rapidez de uma reação, verificando a formação dos produtos, que é essa linha em rosa,
tá certo? Essa linha rosa, a formação dos produtos, ela tem a concentração crescente ao longo do tempo de reação. Por quê? Porque os produtos estão sendo formados conforme uma reação se processa, né? Nós temos então aqui a medida da concentração pelo tempo de reação. Então, conforme o tempo passa, os produtos vão se formando, a concentração deles vai aumentando. E com os reagentes é o contrário. Conforme o tempo de reação se processa, a concentração dos reagentes vai diminuindo, porque eles são consumidos para formar os produtos. Certo, gente? Então, é assim que nós vamos entender. Tá? E conforme os reagentes se decompõem, os produtos se formam. Legal? Ou seja, temos que a determinação da velocidade ou rapidez de uma reação química ela é baseada no conceito de velocidade média, em que a velocidade média de uma reação é a variação na concentração dos produtos dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Então, quando está entre colchetes, qualquer espécie química significa concentração de. Então, os produtos entre colchetes significa concentração dos produtos. E no caso também pode ser verificada essa rapidez pela variação da concentração dos reagentes também, ok? Em relação ao tempo. Então aqui é a velocidade média de formação dos produtos e aqui é a velocidade média de decomposição dos reagentes, ok? Então, no caso do exemplo visto ali no gráfico anterior, a velocidade média de decomposição dos reagentes é de 0,42 mol por litro segundo, ok? Enquanto que é a mesma velocidade para formação dos produtos. Legal? Isso no exemplo anterior, claro, pode variar de acordo com a reação química, ok? Nem sempre a velocidade entre formação dos produtos e decomposição dos reagentes vai ser a mesma, ok? Isso porque podemos tomar como base somente um dos reagentes envolvidos, e nesse caso ele vai ter uma velocidade própria de decomposição. Ok, gente? Bom, com relação à velocidade instantânea, é possível estimar a velocidade de uma reação a partir dessa equação. Essa equação ela é conhecida como lei de velocidade, ok? E essa lei de velocidade ela é baseada na ideia de que a velocidade de uma reação química ela depende da concentração dos reagentes. Pois bem, então aqui nós temos os reagentes A e B de uma determinada reação, que pode formar os produtos C e D, tá? Mas então a lei de velocidade ela leva em consideração somente a concentração dos reagentes, certo? E nesse sentido nós temos que esses expoentes eles são os coeficientes estequiométricos desses reagentes na equação química. Como assim? Vamos tomar aqui como exemplo essa equação, tá certo? Da decomposição do gás monóxido de nitrogênio para formar o dióxido de dinitrogênio. Nesse caso, a velocidade da reação química ela depende então desse K, que é uma constante dada pela questão. Nesse momento não nos interessa o valor de K, tá? Vezes a concentração do reagente, o único reagente é o monóxido de nitrogênio, elevado ao expoente que significa o coeficiente estequiométrico desse reagente. Ok, gente? Então essa é a lei de velocidade para essa reação química. Legal? É simples. Agora, quanto à ordem de reação, usaremos aqui essa reação como exemplo, tá? Da formação do gás carbônico a partir do monóxido e do gás oxigênio. Então, a lei de velocidade passa a ser essa daqui, considerando as concentrações dos reagentes e seus coeficientes, certo? Nesse sentido, entende-se como ordem de reação a soma dos expoentes dados aqui pela lei de velocidade. Portanto, 2 mais 1, ou seja, essa reação é uma reação de terceira ordem ou reação de ordem 3. Legal, gente? É simplesmente a soma dos expoentes dada pela lei de velocidade. Ok? Bom, com relação também à concentração dos reagentes, ainda, usamos como exemplo essa reação aqui, em que o dióxido de nitrogênio reage com ozônio para formar gás oxigênio e trióxido de nitrogênio. Então nós temos aí que
dada uma concentração dos reagentes, nós determinamos uma certa velocidade. Mas e se nós dobrarmos a concentração de um dos reagentes e refazermos a reação? O que será que acontece com a rapidez, a velocidade da reação? Nessa reação, o que houve? A concentração, a velocidade dessa reação dobrou quando nós dobramos a concentração do ozônio, um dos reagentes. Ou seja, dobrou a concentração de ozônio, a velocidade da reação também dobrou, ou seja, a reação ficou mais rápida, certo? Agora, numa outra situação, se ao invés de dobrarmos a concentração do ozônio, nós diminuirmos a concentração por 2, pela metade, do gás dióxido de nitrogênio, nós verificamos que isso não interferiu em nada na velocidade de reação. Ou seja, a concentração desse reagente aqui, o dióxido de nitrogênio, não interfere na velocidade da reação, nem positiva, nem negativamente. Conclusão. Como nós vimos, o ozônio ele respeita uma ordem de 1, certo? Porque dobrou a concentração de ozônio, dobrou a velocidade da reação. Enquanto que o dióxido de nitrogênio não teve interferência nenhuma sobre a velocidade de reação. Portanto, ele é considerado como sendo de ordem 0, já que ele não interfere na reação, e a lei de velocidade passa a depender somente do reagente ozônio com expoente 1, que não é necessário representar. Legal, gente? Essa é a lei de velocidade para essa reação, e é assim que nós determinamos a lei de velocidade para qualquer reação. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.